Um chocolate pra acalmar minha criança interior que tava desesperada, falando, tem certeza, não tem volta. Eu acredito que aqui tá nascendo um novo ciclo. E tá nascendo uma versão mais consciente, uma versão que aprende, que assume os próprios erros, sem fazer deles uma identidade, que entende que pode melhorar sem precisar se odiar pelo que ainda não conseguiu mudar. Porque enquanto sociedade, eu percebo que a gente tem aquela ideia de você evoluir, querer se tornar uma outra pessoa. E hoje eu vejo que não, evoluir é continuar sendo você. Só que um pouco mais honesta, sabe? Honesta com as suas vontades, um pouco mais corajosa, um pouco menos preocupada em agradar o outro e um pouco mais disposta a fazer escolhas que estão alinhadas com aquilo que você acredita e é hoje. Então tem fases em que você vai estar brilhando, em outras você vai estar mais cansada, tem fases em que você vai se reconhecer no espelho, em outras você vai precisar se reencontrar e tudo bem. Tudo isso faz parte, né? E talvez esse processo de reencontro seja doloroso, de você se encontrar com a sua nova versão. Te coloque dúvidas, te coloque questionamento, mas a nossa melhor versão, ela não é um destino, é a forma como a gente decide se tratar durante esse caminho. A nossa versão, ela acontece enquanto a gente caminha, e descobrir isso foi muito prazeroso, porque assim a gente para de se cobrar chegar lá. Esses dias eu tava refletindo sobre um comportamento e que dita muito sobre isso que a gente tá conversando. Eu tô gravando vídeos aqui pro canal do YouTube e eu tenho percebido que eu gosto dos meus vídeos e das capas mais originais, dentro ali da conversa que a gente tá batendo papo. E eu senti uma necessidade de padronizar, colocando capas chamativas, mas quando eu olhava aquilo não falava sobre a minha personalidade, não falava sobre o que eu acreditava e não me transmitia ser eu. E dentro desse processo de autodescoberta, eu entendi que eu não preciso de capas chamativas, eu preciso ser eu. E é assim que a gente vai encontrando a nossa nova versão, a gente assumindo e bancando realmente o que a gente acredita. E ser eu é ser o adulto que a minha criança um dia quis ter. Quando a gente é mais novo, a gente pede brigadeiro em casa, a gente depende do outro. E hoje você tem um livre-arbítrio de tomar decisão. E essa é a decisão de hoje. Fazer um brigadeiro, comer tranquilamente enquanto eu mudo a cor do meu cabelo. Um assunto completamente aleatório para te dizer que você tem a tua vida nas suas mãos e qualquer decisão depende apenas de você. Fiz questão de gravar toda essa transformação porque vai muito além de cabelo, né? Pra mulher, o cabelo, ele é algo muito significativo. E como é tudo muito profundo, eu acredito que a gente precisa se enxergar, se posicionar para que de fato a gente acesse aos lugares que a gente deseja. Eu falei com vocês ontem que o objetivo é deixar meu cabelo crescer. Então, inclusive, eu vou fazer vídeos todos os meses para poder acompanhar esse crescimento, porque é um crescimento que fala também sobre a minha personalidade, né? Essa liberdade que eu tanto falo com vocês, de que a gente vai se descobrindo, ganhando confiança ao longo do tempo, a gente vai tendo muito mais coragem. Então eu gravei todo esse cenário, como foi essa reflexão, esse antes, enfim, fiz um chocolate para acalmar minha criança interior que tava desesperada, falando, tem certeza, não tem volta. E é aquilo que eu falo, né? A criança, ela sempre vai te colocar na dúvida. Mas é uma coisa que eu já queria há muito tempo, que eu vinha refletindo e que a gente precisa levar mais a sério a reflexão para tomar atitude. E aí é um momento que você fala, ops, cale-se, fica lá no teu cantinho, que quem assume agora daqui pra frente sou eu. Tomei a decisão, tô amando. Acredito que quando crescer eu vou amar mais ainda. E é isso, gente. Ó, deixa eu comentar uma coisa aqui. Eu tô gravando aqui pro YouTube e tô num desafio. E eu tô documentando algumas coisas, tá? Qual é o meu objetivo em relação a documentar? Eu acredito que o meu ponto seja liberdade. E eu quero trazer aqui para vocês a reflexão sobre a mentalidade, sobre o quanto a gente precisa se desenvolver para chegar onde a gente deseja, que é a evolução como pessoa, desenvolvimento pessoal e tudo mais. Mas eu também acredito que o YouTube hoje, ele é uma ferramenta onde você pode se descobrir, sabe? Quando você grava, por exemplo, quando eu tô aqui conversando com vocês, eu desenvolvo muitas coisas que eu não faço nem ideia. Eu tenho um tique, por exemplo, que é o né, o tá e o i. Essas coisas são coisas que eu consigo observar no momento que eu tô editando o meu vídeo. E aí eu vou cortando, porque não é essa pessoa que eu quero me tornar. Eu quero falar sem ter que, né, tá de... Agora que eu comentei com vocês, eu tenho certeza que vocês vão ficar comentando e reparando o tempo todo quando isso acontecer. Mas é um vício de linguagem
que eu quero retirar e que eu acho muito elegante quem fala assim, sem o né, tá, de, e. Deu pra entender? Então, também é um vício de linguagem que eu tô aqui através dos vídeos me desenvolvendo. E eu acho tão legal, tô achando tão bacana, e o mais bacana ainda é que aqui a gente não tem essa autocobrança em relação ao Instagram. Eu vou gravar um vídeo depois mais pra frente, se vocês quiserem também esse tema, coloca aqui e fala. Se vocês não quiserem, eu vou gravar da mesma forma, porque eu quero documentar, porque pode ser que ajude alguém que queira depois, enfim, dentro desse autodesenvolvimento, criar um canal. Mas eu tenho reparado que as visualizações estão altíssimas, ou seja, tem muita gente consumindo, e eu fico muito feliz porque tem pessoas que estão consumindo e estão gostando. Enfim, ela não clica só no vídeo, ela clica e realmente acompanha ali pra saber o que eu tô falando. E isso, gente, é muito legal, porque de alguma forma você se sente acolhida. Eu sinto que no Instagram, que era o local que eu tinha intensidade maior de trabalho, as pessoas, elas consumiam muito, mas não curtiam, não comentavam, e não tinha essa troca. Então eu meio que me senti acolhida. Aqui eu tô me sentindo... Sei lá, as pessoas são diferentes aqui. Mas tem um ponto que eu não gosto de todos os vídeos ficar falando, até porque o objetivo do canal não era nem esse, de falar curte, compartilha, comenta, nananã. Mas mais de 90% das pessoas que estão consumindo conteúdo, elas não são inscritas. E eu falo isso agora, não vou ficar falando o tempo todo, mas eu tô falando isso agora, porque se você tá curtindo os conteúdos, provavelmente você queira ter mais desse conteúdo, ou até mesmo ser notificada quando eu posto, e eu tô postando todos os dias. Então, se você se inscrever, que é o botão que, se você tiver pelo celular, enfim, é abaixo, inscreva-se, ou se você tiver pelo computador, é muito simples também, é no inscreva-se, e aí você clicando ali, você acompanha em tempo real todos os dias os vídeos que eu vou postando. Se você tá gostando, eu vou fazer futuramente vídeos mensais relacionados aos meus gráficos. Quando completar 30 dias, eu pretendo fazer um vídeo contando pra vocês a minha experiência do YouTube, pra quem quer fazer um canal também, muitas coisas que eu tô aprendendo e colocando em prática, e eu vou identificando também, por exemplo, essa questão que eu comentei com vocês da capa. Cara, não faz sentido. E aí é bom a gente entender o que é estratégia e o que cabe pra gente, né? Nem toda estratégia, tem gente que fala, bota ali a estratégia de uma capa chamativa. Não me identifico e não é assim que eu, por exemplo, pretendo trabalhar. Então, se você tá aí nesse mesmo processo que eu quero criar um canal e você quer fazer esse negócio acontecer, eu te instruo a começar e fazer do seu jeito, sabe? Seguindo a sua intuição, porque tem uma frase que fala, para toda panela existe uma tampa, e para todo estilo de pessoa tem outras pessoas que se identificam e que vão gostar da forma que você fala, do jeito que você fala, do estilo que você acredita ser. Então nem sempre seguir uma estratégia. Claro que tudo na vida tem estratégia, conhecimento é incrível, nunca falarei que conhecimento não é incrível. Conhecimento é incrível, mas é importante você ter o feeling de entender o que de fato fala sobre você. Não adianta eu colocar uma capa chamativa e eu olhar e não me identificar, que foi como eu mostrei pra vocês. Enfim, tô aqui pra agradecer as visualizações, a você que tá sempre por aqui. Tô muito feliz. Continua por aqui, se inscreva, tá bom? Pra receber os vídeos. E é isso, gente. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.